Beleza? Então, pessoal, nesse bloco, né, nós vamos resumir os tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal aqui para fins de contabilidade pública. Uns tópicos aqui sobre dívida, né, endividamento e também sobre escrituração e consolidação, né? A segunda parte aqui dos tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal, beleza? Então, vem comigo aqui na tela. Então, pessoal, nós estudamos aí que é interessante, né? Caem bastante essas definições previstas na LRF. Então, vamos relembrar aqui. Definição de dívida pública consolidada ou fundada, aquele montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente da federação, assumidos em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Essa aqui é a regra, né? Lembrando que essa dívida pública consolidada ou fundada, ela faz parte aí do passivo permanente, segundo lá a Lei 4.320, né, no balanço patrimonial. É só dar uma olhada no artigo 105 da lei. Essa é a regra, então, prazo superior a 12 meses. Porém, a LRF destaca o seguinte: as operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, cujas receitas tenham constado do orçamento, integram a dívida consolidada. Na verdade, é um reforço do que está disposto lá na Lei 4.320, tá bom? Então, prazo inferior a 12 meses, se as receitas tenham constado do orçamento, dívida consolidada fundada, tá bom? Depois, definição de dívida pública mobiliária, aquela representada por títulos. Lembre, quando falar mobiliária, lembre-se, títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, estados e municípios. Operações de crédito. É uma definição bem grande aqui, bastante exemplificativa, né? Compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de títulos, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. Nós destacamos na aula que esse conceito é justamente ele é bastante amplo, porque a LRF, né, ela possui esse caráter, né, de gestão, né, melhor gestão, né, responsabilidade da gestão fiscal. E esse termo fiscal, eu destaquei que é sempre esse controle, né, entre receita e despesa, né, não aumentar as suas despesas, o seu endividamento, né, e conseguir fontes de arrecadação para fazer frente a essas receitas. Isso, então, é base, grosso modo, né, é o que você precisa entender sobre gestão fiscal. E é justamente por isso que operações de crédito é um conceito muito interessante para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal, e ele é bastante detalhado, né? O que a lei considera operação de crédito, a gente pode ver que é bastante amplo, né? Bastante ampla essa definição. Depois, galerinha, importante a questão da definição, né, daqueles limites. Então, limites globais para o montante da dívida consolidada dos entes políticos, Senado Federal por meio de resolução. Limites globais para o montante da dívida mobiliária do DF, estados e municípios, e limites e condições para contratações e operação de crédito e concessão de garantias, também o Senado Federal por meio de resolução. Então, aqui a Resolução 40 e a Resolução 43 de 2001, né, foram editados pelo Senado. Definição de limites para o montante da dívida mobiliária federal, Congresso Nacional, mediante lei. Então, mobiliária federal, Congresso Nacional, mediante lei. Nós vimos aí questões que o examinador ele troca, né? Senado por Congresso, ele troca resolução por lei, então fica esperto. Memoriza essa aqui, o que não for isso aqui, né? É porque é Senado Federal por meio de resolução, tá bom? Essa é a dica. Dívida mobiliária federal, Congresso Nacional. Qualquer outro montante aí, dívida consolidada, dívida mobiliária dos estados, né, dos demais entes, estados, DF e municípios, será o Senado Federal por meio de resolução. Os limites da Resolução 43, em termos percentuais, eles não vêm sendo muito explorados em provas, a não ser um concurso muito específico aí, né, e de
alto nível, né, nesse sentido, um consultor de orçamentos, é interessante saber. Os limites da resolução de 40 aí sim são mais comuns, né, então vale a pena dar uma revisada, né, em termos de receita corrente líquida. Estados, 2 vezes a receita corrente líquida, municípios, 1,2 vezes a receita corrente líquida. Depois eu ponho aqui, para não confundir, despesa com pessoal, a questão, né, da recondução aos limites. Então, nós temos lá limites estabelecidos para despesa com pessoal, dívida consolidada já está nesse ponto aqui, né, são esses limites. E em caso, né, de ultrapassar, né, esse limite, então, em termos de despesa com pessoal, reconduzir o limite nos próximos 2 quadrimestres, né, ou seja, 8 meses, né, às vezes aparece em termos de meses, 2 quadrimestres, sendo pelo menos 1/3 no primeiro. Já a dívida consolidada, a recondução, ela deve ocorrer nos próximos 3 quadrimestres, ou seja, nos 3 quadrimestres subsequentes, então 12 meses, pelo menos 25 ou 1/4 no primeiro, tá bom? O que o examinador faz? Ele troca 1/4 por 1/3, né? Ele troca quadrimestres, né? Às vezes ele coloca em meses para dificultar um pouco. Enfim, o que você precisa saber é que não confundir, não fazer essa confusão. Lembrando que a despesa com pessoal ela é mais específica e a dívida consolidada ela é maior, né? Então é algo que você pode fazer uma analogia lá na hora da prova. Pô, despesa com pessoal é menor, então o prazo é menor, 2 quadrimestres ou 1/3, né? E dívida consolidada envolve, além de despesa com pessoal, né, todo o montante aí de despesas. Então, como é mais difícil, digamos assim, é maior. Então, e aí depende muito, pessoal, né, como você memoriza, mas é uma ideia aqui, uma dica para você, tá bom? Então, como é maior, 3 quadrimestres. Despesa com pessoal é menor, né, um montante, 2 quadrimestres. Belezinha? Show de bola. Depois nós estudamos algumas exigências gerais para contratar operações de crédito lá do artigo 32. Né? Quais são essas exigências? Existência de prévia expressa autorização para contratação no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica. Então, basicamente, prévia autorização legal, né? Seja na LOA, na lei de créditos adicionais ou uma lei específica. Observância dos limites e condições fixadas pelo Senado, então aqui não é Congresso Nacional, não é Câmara dos Deputados. Os examinadores costumam colocar Congresso Nacional, não, é Senado Federal, limites para operações de crédito, Senado Federal, tá bom? Autorização específica também do Senado Federal, os caras vão colocar lá Presidente da República, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, não. Senado Federal, autorização específica do Senado Federal quando se tratar de operação de crédito externo, tá bom? Apenas a externo precisa de uma autorização específica. A de interno, apenas observância dos limites e condições, tá bom? Agora, quando é uma operação de crédito externo, é algo mais complexo, enfim, aí sim, precisa de uma autorização específica do Senado Federal, tá bom? Atendimento da regra de ouro, lá do artigo 167, inciso 3, né, da Constituição Federal. Além dessas exigências gerais para contratar operações de crédito, a LRF nos retorna algumas exigências específicas. Realizar-se-á somente a partir do 10º dia do início do exercício, 10 de janeiro, e deverá ser liquidada. Aqui, na verdade, exigências específicas das operações de crédito por antecipação da receita orçamentária. Essas exigências específicas para esse tipo de operação de crédito de antecipação da receita orçamentária, ela deve ser realizada somente a partir do 10º dia do início do exercício, 10 de janeiro, e deverá ser liquidada com juros e outros encargos existentes até o dia 10 de dezembro de cada ano. Beleza? E além disso, não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, obrigatoriamente pré-fixado ou indexada à taxa básica financeira, né? Hoje a Selic, ou a que vier a esta substituir. Estará proibida enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada
não é recebida, enfim, né? Cuidado com as palavrinhas aí. É anteriormente resgatada. E no último ano de mandato do presidente, governador ou prefeito municipal, tá bom? Então, está proibido aí no último ano de mandato esse tipo de operação de crédito. É vedado ao titular de poder ou órgão nos últimos 2 quadrimestres, na verdade aqui é 240 dias, nos últimos 2 quadrimestres, né? 8 meses, 8 vezes 30, 240 dias do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa. Então não é que seja totalmente vedado, né? Não é vedado sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito, tá bom? Beleza. E aí, esses são os pontos de dívida e endividamento. E aqui a gente entra na parte de escrituração e consolidação das contas. Lembre-se que a edição de normas gerais para a consolidação das contas públicas hoje cabe a quem? Ao órgão central da contabilidade da União, à Secretaria do Tesouro Nacional, tendo em vista que não foi criado ainda o Conselho de Gestão Fiscal, né? Previsto lá na LRF. A LRF estabelece que o Poder Executivo da União promoverá até o dia 30 de junho a consolidação nacional e por esfera de governo das contas dos entes da Federação relativos ao exercício anterior e a sua divulgação, inclusive, por meio eletrônico de acesso público. Então, fique esperto até 30 de junho e quem efetua a consolidação é o Poder Executivo da União por meio da Secretaria do Tesouro Nacional, tá bom? Não é cada um dos seus poderes executivos dos estados. Nós estudamos questões nesse sentido. Não, é o Poder Executivo da União, a Secretaria do Tesouro Nacional, que promove essa consolidação nacional e por esfera de governo, e o prazo é 30 de junho de cada ano, tá bom? Para tanto, então, para que ocorra essa consolidação, os estados e os municípios, eles devem encaminhar suas contas ao Poder Executivo nos seguintes prazos. Os municípios, com cópia para o Poder Executivo do respectivo estado até 30 de abril e os estados até 31 de maio. Então, nós temos basicamente esse fluxo aqui, né, esse cronograma. Os municípios, 30 de abril, encaminham, né, aos estados, os estados consolidam tudo até o dia 31 de maio, consolida, manda para a União consolida até o dia 30 de junho, tá bom? Fique esperto nesses meses. Aqui é uma salada, eles colocam março, onde é estados eles colocam abril, municípios eles colocam março, União eles colocam julho, colocam maio, então fique esperto, isso aqui cai bastante em prova esses prazos aí sobre consolidação das contas públicas. E é isso, galera, obrigado, e se você não segue as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, entra lá, @Prof. Gilmar Possati. E com isso nós fechamos mais um resumo aqui, né, de alguns tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal para fins de contabilidade pública. Belezinha? É isso aí, bons estudos, um forte abraço e até o próximo vídeo.